Olá, minha família linda. Antes de mergulharmos na história de hoje, deixem um comentário dizendo de onde vocês estão assistindo. Se vocês estão curtindo as histórias do canal, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever. Desejo um dia maravilhoso para todos vocês. Agora vamos começar. O reflexo no espelho do guarda-roupa revelava uma jovem de 25 anos, ajustando pela quinta vez o vestido azul marinho que havia comprado em uma liquidação no centro do Rio. Luísa Maranhão passou as mãos pelo tecido liso, tentando alisar as pequenas dobras que insistiam em aparecer. No kitnet apertado de Copacabana, com vista parcial para o mar entre os prédios vizinhos, aquele vestido parecia elegante. Mas sabia que onde estava indo, ele seria apenas mais uma gota no oceano de luxo. "Filha, você está linda", disse Conceição da cozinha minúscula, onde terminava de passar um lenço de seda emprestado por uma cliente. Aos 52 anos, a costureira tinha mãos que contavam histórias de décadas criando beleza para outras pessoas usarem. "Esse vestido ficou perfeito em você." Luísa sorriu, mas o nervosismo dançava em seus olhos castanhos. "Mãe, eu nem conheço direito a Beatriz. A última vez que a vi, eu tinha 12 anos. Mas ela fez questão de te convidar", Conceição respondeu, pendurando o ferro de passar. "Disse que queria toda a família presente. E você é família, querida." A verdade era mais complicada. Beatriz era filha de uma prima distante do lado materno, que havia se casado com um empresário e subido na vida. O convite havia chegado em papel caro, com letras douradas, para um casamento em uma mansão histórica de Santa Teresa. Luísa havia hesitado semanas antes de confirmar presença. Conceição se aproximou da filha, ajustando uma mecha de cabelo que havia escapado do penteado simples mas caprichado. "Sabe o que seu avô dizia? Luísa, minha neta, beleza não está no que você veste, mas no brilho que você carrega nos olhos." O avô, seu Manuel, havia sido um sambista respeitado no Estácio. Morreu quando Luísa tinha 15 anos. Mas suas palavras ainda ecoavam como música em sua memória. Ele que a havia ensinado a ver arte em tudo, nas cores do pôr-do-sol em Copacabana, nos rostos apressados do metrô, nos grafites que floresciam pelos muros da cidade. "Estou nervosa", Luísa admitiu, pegando a pequena bolsa de mão que havia sido um presente de formatura da faculdade de design gráfico. "É normal, filha. Mas lembre-se, você tem tanto valor quanto qualquer pessoa que estará lá." O táxi serpenteou pelas ruas de Santa Teresa, enquanto o sol começava sua descida em direção ao mar. Luísa observava pela janela as casinhas coloridas e os ateliês de artistas que faziam daquele bairro um refúgio boêmio no coração do Rio. Quando o carro parou em frente ao portão de ferro trabalhado de uma mansão colonial dos anos 1920, ela precisou respirar fundo. A casa era um espetáculo à parte. Paredes brancas contrastavam com janelas de madeira verde escura, e jardins exuberantes cercavam a construção centenária. Lanternas japonesas pendiam das árvores, criando um clima de conto de fadas tropical. Ao fundo, a vista panorâmica da Baía de Guanabara se estendia como um postal vivo. Luísa apresentou o convite na entrada e foi direcionada para o jardim, onde a cerimônia aconteceria. Convidados elegantes circulavam entre coquetéis e conversas animadas. Ela reconheceu alguns rostos de revistas sociais, pessoas cujos nomes apareciam nas colunas dos jornais quando inauguravam alguma galeria ou participavam de eventos beneficentes. "Mesa 15", murmurou, conferindo o pequeno cartão anexo ao convite. A mesa ficava no terraço lateral, estrategicamente posicionada para ter uma vista parcial da Baía de Guanabara, mas longe o suficiente do centro das atenções. Era o tipo de localização reservada para convidados que precisavam estar presentes por educação familiar, mas que não eram exatamente o foco da celebração. Sentou-se cuidadosamente, ajustando o vestido e colocando a bolsa no colo. À sua volta, outras pessoas pareciam estar na mesma situação, parentes distantes, colegas de trabalho dos pais dos noivos, conhecidos que caíram na categoria "seria indelicado não convidar". A cerimônia começou ao som de um quarteto de cordas tocando uma versão suave de Águas de Março.
Beatriz desceu a escadaria da mansão em um vestido que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Luísa. O noivo, um jovem advogado de família tradicional, aguardava no altar improvisado sob uma pérgola coberta de orquídeas brancas. Luísa acompanhou a cerimônia com um sorriso educado, mas sua mente vagava. Observava os detalhes, a qualidade da cristaleria, a precisão da decoração, a desenvoltura com que os convidados da família transitavam naquele ambiente como se fosse seu habitat natural. Ela não se sentia deslocada exatamente, mas certamente estava consciente de pertencer a um mundo diferente. Quando os noivos se beijaram e os aplausos ecoaram pelo jardim, Luísa aplaudiu também, genuinamente feliz pela prima que mal conhecia. O amor era universal, independente do cenário onde acontecia. Com licença, esta cadeira está ocupada? A voz grave e melodiosa a fez olhar para cima. E por um momento, Luísa esqueceu como formar palavras. O homem à sua frente tinha cerca de 30 anos, cabelos castanho escuros levemente ondulados, que o vento marinho havia despenteado de forma charmosa. Seus olhos eram de um azul profundo como o mar de Copacabana em dia de tempestade, e o sorriso que esboçava tinha algo de genuinamente caloroso. Usava um terno azul marinho impecavelmente cortado, mas havia desabotoado o paletó e afrouxado ligeiramente a gravata, como se buscasse um equilíbrio entre elegância e descontração. Não, por favor. Ela conseguiu responder, gesticulando para a cadeira vazia ao seu lado. Ele se sentou com movimentos fluidos, e Luísa percebeu o perfume sutil que o acompanhava. Algo que lembrava brisa marinha misturada com madeira. Não era ostensivo, mas definitivamente caro. Tiago Cavalcante, ele disse, estendendo a mão com um sorriso que iluminou seus olhos. Luísa Maranhão, ela respondeu, apertando a mão dele e tentando ignorar a corrente elétrica que percorreu seu braço. Família da noiva ou do noivo? Perguntou Tiago, acomodando-se na cadeira de forma relaxada. Da noiva. Beatriz é... bem, uma prima muito distante, Luísa admitiu com um riso tímido. E você? Amigo da família do noivo. Conheço o Ricardo desde a faculdade. Ele fez uma pausa, observando o movimento ao redor deles. Mas confesso que estou fugindo das minhas obrigações sociais. Não sou muito fã dessas ocasiões formais. Havia algo reconfortante na honestidade dele. Luísa relaxou um pouco nos ombros. Eu entendo a sensação. Este não é exatamente o meu ambiente natural. E qual seria o seu ambiente natural? Perguntou Tiago, virando-se completamente para ela, como se a resposta fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Luísa hesitou por um segundo. Ateliês de arte, cafés em Botafogo, a praia de Copacabana no final da tarde, lugares onde as pessoas são mais autênticas. Trabalha com arte? Design gráfico, principalmente, mas nas horas vagas pinto. Ela surpreendeu-se com a facilidade em compartilhar algo tão pessoal com um estranho. E você? Deixe-me adivinhar. Advocacia? Medicina? Tiago riu, um som genuíno que a fez sorrir também. Empresário naval. Minha família tem estaleiros no Rio há 3 gerações. Navegação, murmurou Luísa interessada. Deve conhecer o mar melhor que ninguém. Desde pequeno, meu avô dizia que o mar ensina 3 coisas essenciais: respeito, paciência e humildade. Ele olhou em direção à Baía de Guanabara, visível através das árvores. Ele estava certo. Os garçons começaram a servir o jantar, uma sucessão de pratos sofisticados que Luísa teve dificuldade em identificar. Tiago, percebendo sua hesitação, discretamente indicou os talheres corretos e comentou sobre cada prato de forma natural, sem soar condescendente. Você faz isso com frequência? Perguntou Luísa durante o prato principal. O quê? Ajudar pessoas perdidas em eventos sociais. Ele sorriu. Só quando a pessoa vale a pena. O comentário poderia soar como uma cantada barata, mas a forma sincera como ele disse fez o coração de Luísa acelerar. Conforme a noite avançava, descobriram afinidades inesperadas. Ambos adoravam cinema brasileiro, especialmente os filmes do Glauber Rocha.
Tiago confessou uma paixão secreta por literatura. Tinha uma coleção de primeiras edições de Machado de Assis. Luísa contou sobre seu projeto pessoal de documentar através da pintura os diversos rostos de Copacabana. Deve ser fascinante, disse Tiago. Copacabana tem uma energia única. É como se toda a alma carioca estivesse concentrada naqueles quarteirões. Você conhece bem? Passei parte da infância lá. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, e eu ficava com minha tia em um apartamento na Barata Ribeiro. Havia uma nostalgia suave em sua voz. Foram alguns dos verões mais felizes da minha vida. A banda começou a tocar uma bossa nova suave, Corcovado, na versão instrumental. Casais se dirigiram para a pequena pista de dança montada no terraço principal. Aceita dançar? Perguntou Tiago, levantando-se e oferecendo a mão. Luísa hesitou. Devo avisá-la. Não sou exatamente uma dançarina experiente. Melhor ainda, eu gosto de parceiras autênticas. A mão dele envolveu a sua com uma gentileza surpreendente enquanto caminhavam para a pista. Quando ele posicionou o braço ao redor de sua cintura, Luísa sentiu como se estivesse flutuando. Tiago conduzia com uma confiança tranquila, guiando-a pelos passos básicos da dança de salão de forma tão natural que ela esqueceu de se preocupar com os próprios pés. Você mente muito bem sobre não saber dançar, murmurou Tiago enquanto giravam suavemente. E você ensina sem parecer que está ensinando, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria ousadia. A música os envolveu como uma bolha, isolando-os do resto do mundo. Luísa podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino da camisa, o ritmo constante de sua respiração, a forma como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa na festa. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais do que seria socialmente apropriado. Foi Luísa quem se afastou primeiro, o rosto ligeiramente corado. Obrigada, sussurrou. Obrigado eu. Voltaram para a mesa em um silêncio confortável. A festa continuava ao redor deles, mas algo havia mudado. Uma intimidade sutil havia se estabelecido, como se compartilhassem um segredo. Posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Disse Tiago depois que se sentaram. Pode. Por que uma mulher inteligente, talentosa e linda como você está sentada sozinha em uma mesa no canto? Luísa riu, mexendo distraída no guardanapo. Porque eu sou exatamente o tipo de pessoa que fica em mesas no canto. Não pertenço a este mundo de mansões e cristais de Bacará. E quem disse que alguém precisa pertencer a algum lugar específico? A vida, ela respondeu com sinceridade. A sociedade. O CEP, onde você nasceu. Tiago se inclinou ligeiramente para a frente. Sabe o que eu aprendi navegando? Que o mar não pergunta se você nasceu em Ipanema ou em Duque de Caxias. Ele só quer saber se você tem coragem de navegar. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado. A festa começou a diminuir de ritmo. Alguns convidados já haviam se despedido e a música ficou mais suave. Luísa verificou o horário no celular. Quase meia-noite. Preciso ir, disse com genuíno pesar na voz. Claro. Tiago se levantou junto com ela. Posso acompanhá-la até o portão? Caminharam pelo jardim agora mais vazio, sob a luz suave das lanternas japonesas. O ar noturno carregava o aroma de flores tropicais, misturado com a brisa que vinha da Bahia. Foi uma noite inesperada, disse Luísa quando pararam próximo ao portão de entrada. A melhor que tive em muito tempo, admitiu Tiago. Ficaram se olhando por um momento, ambos conscientes de que algo especial havia acontecido, mas também da realidade que os aguardava fora daquele jardim encantado. Luísa, disse Tiago, tirando o celular do bolso. Sei que talvez seja presunção minha, mas gostaria muito de vê-la novamente. Ela sorriu, o primeiro sorriso completamente natural da noite. Eu gostaria também. Trocaram números com a delicadeza de quem manuseia algo frágil e precioso. Quando Luísa digitou seu nome no telefone dele, Tiago observou como ela franza ligeiramente a testa ao se concentrar, um detalhe que achou encantador.
Vou ligar, prometeu ele. Espero que sim. O táxi chegou poucos minutos depois. Tiago abriu a porta para ela e quando Luísa se acomodou no banco traseiro, ele se inclinou ligeiramente. Boa noite, Luísa Maranhão. Que os sonhos sejam gentis com você. Boa noite, Tiago Cavalcante. Enquanto o táxi descia as ladeiras de Santa Teresa, Luísa encostou a cabeça no vidro e viu as luzes da cidade se espalharem como diamantes sobre veludo negro. Seu reflexo na janela mostrava uma mulher diferente da que havia saído de Copacabana horas antes. Não por causa do vestido ou da maquiagem, mas pelo brilho novo em seus olhos. O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de Tiago. Chegue bem. E obrigado por ter tornado esta noite memorável. Luísa sorriu digitando de volta. Obrigada eu. Até breve. Em sua cobertura na Barra da Tijuca, Tiago permaneceu na varanda por longos minutos, depois que o táxi desapareceu na curva. A vista panorâmica do rio se estendia diante dele, um privilégio ao qual estava acostumado desde criança. Mas naquela noite, a cidade parecia diferente. Mais vibrante, mais cheia de possibilidades. Havia conhecido centenas de pessoas em eventos como aquele. Mulheres elegantes, sofisticadas, que falavam as línguas certas e frequentavam os lugares apropriados. Mas nunca nenhuma havia feito com que ele esquecesse completamente onde estava, como Luísa havia feito. Ela tinha algo que o mundo ao qual ele pertencia havia perdido há muito tempo. Autenticidade. Quando sorria, era porque realmente estava feliz. Quando falava sobre arte, seus olhos se iluminavam com paixão genuína. E quando dançaram, ela não estava representando um papel. Era simplesmente ela mesma. Tiago entrou no apartamento, afrouxou a gravata e se serviu de um uísque, mas nem chegou a beber. Estava pensando em olhos castanhos e no som de um riso que parecia música. Em Copacabana, Luísa entrou no kitnet silenciosamente, tentando não acordar a mãe. Mas Conceição apareceu na porta do quarto de camisola e chinelos. Como foi, filha? Luísa se sentou na beirada da cama, tirando os sapatos com cuidado. Diferente do que eu esperava. Diferente como? Conheci alguém. Conceição sentou ao lado da filha, com aquela intuição maternal que detecta mudanças sísmicas no coração. Conte-me. E Luísa contou. Sobre o homem de olhos azuis que a fez sentir-se vista, sobre a dança que pareceu durar eternidades, sobre a conversa que fluiu como se fossem velhos amigos reencontrando-se após anos. Parece especial, disse Conceição, alisando os cabelos da filha. É cedo para dizer isso. Às vezes o coração sabe antes da cabeça, querida. Naquela noite, nem Luísa nem Tiago dormiram facilmente. Ambos fitaram o teto de seus respectivos quartos, revivendo cada momento, cada palavra, cada olhar. Não sabiam ainda que aquela havia sido apenas a primeira página de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Mas no silêncio da madrugada carioca, com o mar sussurrando lá fora e as estrelas testemunhando através das janelas, uma certeza pairava no ar. Algo muito especial havia começado na mesa 15 de uma mansão em Santa Teresa. E como todas as melhores histórias de amor, esta começava com um olhar, um sorriso e a coragem de acreditar que o impossível poderia, talvez, ser possível. 3 dias se passaram desde o casamento, e Luísa havia checado o celular mais vezes do que gostaria de admitir. Não que estivesse ansiosa, ou pelo menos era isso que tentava convencer a si mesma enquanto organizava pela 10ª vez os pincéis em seu pequeno ateliê improvisado no quarto. Filha, você vai furar esse telefone de tanto olhar, brincou Conceição, aparecendo na porta com uma xícara de café fumegante. Não estou olhando nada, mentiu Luísa, mas colocou o aparelho na gaveta da mesa. Claro que não. A mãe sorriu, conhecendo a filha melhor que ninguém. Lembra quando você tinha 7 anos e ficava na janela esperando seu pai voltar das viagens? Tinha a mesma expressão. Luísa suspirou, pegando um pincel e fingindo examinar suas cerdas. É diferente, mãe. É.
Agora você tem 25 anos e o homem não é seu pai. Antes que Luísa pudesse responder, o telefone tocou. Ambas olharam para a gaveta como se ela fosse explodir. Conceição arqueou as sobrancelhas, divertida, enquanto a filha hesitava entre parecer desesperada demais ou desinteressada demais. Alô? Atendeu Luísa, tentando soar casual. Bom dia, Luísa. Espero não estar ligando muito cedo. A voz de Tiago era ainda mais agradável pelo telefone, com aquele tom grave que ela havia guardado na memória. Não, imagina, já estou acordada há horas. Verdade. Não havia dormido direito desde o casamento. Que bom, estava pensando. Você mencionou que gosta da praia de Copacabana no final da tarde. Que tal um café da manhã no Forte? A vista é incrível de manhã, e eles servem o melhor pão de açúcar da cidade. Luísa olhou para a mãe, que fingia não estar ouvindo enquanto arrumava alguns objetos já perfeitamente organizados. Eu adoraria. Ótimo. Te busco em 1 hora? Na verdade, que tal nos encontrarmos lá? Fica a 5 minutos caminhando daqui. Uma pequena pausa. Claro, como preferir. Nos encontramos na entrada do Forte às 10? Perfeito. Depois que desligou, Luísa permaneceu parada, segurando o telefone e sorrindo sem perceber. Vai ficar aí parada ou vai se arrumar? Perguntou Conceição, mal contendo o riso. 1 hora depois, Luísa caminhava pela calçada de Copacabana, em direção ao Forte. Havia escolhido um vestido leve de algodão azul claro e sandálias baixas, nada muito elaborado, mas que a fazia sentir-se confortável e bonita. O vento marinho brincava com seus cabelos soltos e ela sentia uma leveza que não experimentava há tempos. Tiago já estava esperando na entrada, e quando a viu aproximar-se, o sorriso que se abriu em seu rosto fez o coração de Luísa acelerar. Ele usava uma camisa branca de linho e bermuda jeans, uma versão mais casual do homem elegante que conhecera no casamento. Mais acessível, mais real. Você está linda, disse ele, beijando levemente seu rosto. Obrigada. Você também está bem. Bem? Ele fingiu indignação. Apenas bem? Levei 20 minutos escolhendo esta camisa. Luísa riu. Está ótimo, perfeito, deslumbrante. Agora sim, entraram no Forte de Copacabana, aquela fortaleza histórica que se projetava sobre o mar como um navio de pedra ancorado na areia. O café da manhã foi servido no terraço, com vista panorâmica para a praia que se estendia em uma curva dourada até Ipanema. Nunca tinha vindo aqui de manhã, admitiu Luísa, observando os poucos banhistas matinais e os pescadores na praia. É completamente diferente. O Rio tem essa magia, disse Tiago, servindo café para ambos. Cada hora do dia revela uma faceta nova da cidade. Você fala como alguém que realmente conhece o lugar. Nasci aqui, me criei aqui. Mesmo quando viajo, sempre volto. O Rio está no meu DNA. Ele fez uma pausa, olhando para o mar. E você? É carioca raiz? Nasci em Copacabana mesmo. Minha mãe veio de uma cidadezinha do interior quando era jovem. Conheceu meu pai aqui. Luísa mexeu distraída no açúcar. Ele era músico, tocava em bares da Lapa. Morreu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Ele me ensinou a ver beleza em tudo. Dizia que arte não é o que você cria, mas como você enxerga o mundo. Ela sorriu, lembrança doce atravessando seus olhos. Acho que por isso me tornei designer. E a pintura? Ah, isso é mais pessoal. Uma forma de capturar momentos, sabe? Rostos, expressões, a luz mudando sobre os prédios. Ela gesticulou vagamente. Deve parecer bobagem. Não parece bobagem nem um pouco. Tiago se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Na verdade é fascinante. Você transforma a observação em arte. A conversa fluiu naturalmente entre goles de café e mordidas de pão de açúcar ainda morno. Descobriram que ambos eram fãs de cinema novo, que Tiago colecionava discos de bossa nova e que Luísa havia pintado uma tela inspirada em Orfeu Negro, que sua mãe guardava como tesouro.
Posso fazer uma pergunta? Disse Tiago quando terminaram de comer. Claro. Por que aceitou sair comigo? Luísa o estudou por um momento. Resposta honesta? Prefiro sempre. Porque você foi a primeira pessoa em muito tempo que me fez sentir interessante. Você é interessante. Mas você não me conhecia. Na festa, você poderia ter falado com qualquer pessoa. Havia mulheres muito mais elegantes, mais sofisticadas, mas nenhuma com seus olhos. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras por um momento. E posso perguntar por que você me chamou? Ela conseguiu dizer. Porque quando você sorriu durante nossa dança, foi como se o resto do mundo tivesse sumido. Eles se entreolharam em silêncio, o peso da honestidade criando uma intimidade nova entre eles. Que tal caminharmos um pouco? Sugeriu Tiago. Desceram até a praia e caminharam pela areia fofa, tirando os sapatos e deixando que a água ocasionalmente lambesse seus pés. Luísa contou sobre seus projetos de design gráfico, principalmente identidades visuais para pequenos negócios do bairro. Tiago escutava com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes sobre processo criativo e inspirações. E você? Perguntou Luísa. Como é dirigir uma empresa naval? Complexo, admitiu Tiago. Meu avô fundou a empresa nos anos 1940, meu pai expandiu o negócio e agora eu tento modernizar sem perder a essência familiar. Deve ser muita pressão. Às vezes, ele parou para recolher uma concha que chamou sua atenção. Mas gosto do que faço. Há algo poético em construir embarcações. Você cria algo que vai desafiar o mar, explorar horizontes. Como um artista. Nunca tinha pensado assim. Ele entregou a concha para ela. Mas talvez seja isso mesmo. Luísa guardou a concha na bolsa, um pequeno tesouro da manhã. Quando se separaram próximo ao meio-dia, Tiago tinha uma reunião, Luísa precisava terminar um projeto para um cliente. Já haviam combinado de se ver novamente. Jantar amanhã? Perguntou ele. Adoraria. Conheço um lugar especial. Te busco às 8? Perfeito. Dessa vez, Luísa não hesitou quando ele se ofereceu para buscá-la. Na noite seguinte, um carro elegante, mas não ostensivo, parou em frente ao prédio de Luísa. Tiago desceu para chamá-la, um gesto que Conceição observou discretamente da janela. Educado, murmurou para si mesma, aprovando. Luísa desceu usando um vestido preto simples que havia comprado anos antes, mas que com os acessórios certos, um colar de pérolas emprestado da mãe, uma bolsa pequena de couro, ganhava elegância suficiente para a ocasião. Está deslumbrante, disse Tiago, abrindo a porta do carro para ela. O restaurante ficava em São Conrado, no alto de um edifício com vista panorâmica para a praia. Era o tipo de lugar que Luísa só conhecia pelas revistas. Ambiente sofisticado, iluminação indireta, garçons que se moviam como dançarinos. Meu Deus, murmurou ela quando o maître os conduziu a uma mesa junto à janela. Exagerado demais, perguntou Tiago, percebendo sua expressão. É lindo, só. Não é o tipo de lugar que eu frequento. Eu sei, mas queria te trazer a um lugar especial. O jantar foi uma revelação gastronômica para Luísa. Pratos que eram pequenas obras de arte, sabores que ela nunca havia experimentado, vinhos que Tiago conhecia pelo nome e história. Ela se sentiu ligeiramente fora d'água no início, mas a naturalidade com que ele explicava cada prato, sem soar condescendente, a tranquilizou. Você vem aqui com frequência? Perguntou ela durante o prato principal. Ocasionalmente. Negócios, eventos familiares. Ele fez uma pausa. Mas nunca trouxe ninguém especial. E eu sou especial? Cada vez mais. A honestidade dele continuava a desarmar todas as defesas de Luísa. Durante a sobremesa, um mousse de chocolate que era praticamente uma escultura, a conversa derivou para territórios mais pessoais. Posso perguntar sobre sua família? Disse Luísa. Claro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente. Meu pai se casou novamente e vive na Barra. Minha mãe mora em Ipanema, tem uma galeria de arte.
Arte? Os olhos de Luísa se iluminaram. Arte contemporânea brasileira. Ela vai adorar conhecer você. A naturalidade com que ele disse isso, como se fosse inevitável que ela conhecesse sua família, fez algo esquisito no estômago de Luísa. Tiago, disse ela cuidadosamente, você percebe que somos de mundos muito diferentes? Percebo. E daí? E daí que talvez isso seja um problema. Ele colocou o garfo de lado e a olhou diretamente. Luísa, você acha que eu me importo com o bairro onde você mora ou o carro que você não tem? Deveria se importar. Pessoas como você geralmente se importam. Pessoas como eu. Havia um toque de mágoa em sua voz. Você sabe o que quero dizer. Pessoas de família tradicional, com responsabilidades empresariais, círculo social estabelecido. E você acha que eu escolho com quem saio baseado no que meus amigos vão pensar? Luísa mexeu no guardanapo desconfortável. Não sei. Você escolhe? Tiago se inclinou para a frente pegando a mão dela sobre a mesa. Luísa, você quer saber por que estou aqui? Por que cancelei uma reunião importante para tomar café da manhã com você? Por que estou pensando em você desde que nos conhecemos? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Porque em 2 encontros, você me fez rir mais do que eu ri nos últimos 6 meses. Porque quando você fala sobre arte, seus olhos brilham de uma forma que me faz querer entender tudo sobre o que você vê. Porque você é real de uma forma que eu havia esquecido que era possível. As palavras dele pairaram no ar entre eles, honestas e vulneráveis. E por quê? Continuou ele. Quando estou com você, não preciso ser o Tiago Cavalcante dos estaleiros ou o neto do fundador da empresa. Posso ser apenas eu. Luísa sentiu lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Tiago, se nossas diferenças te incomodam, podemos conversar sobre isso. Mas, por favor, não decida por mim com quem eu devo ou não devo estar. Ela apertou a mão dele. Desculpa, é que, às vezes, parece bom demais para ser real. O que você quer dizer? Um homem como você interessado em uma mulher como eu. Luísa, sua voz ficou firme. Pare de falar assim. Você é inteligente, talentosa, linda, autêntica. Qualquer homem seria sortudo por ter sua atenção. Mesmo que eu more em um kitnet em Copacabana e ele more em uma cobertura na Barra, principalmente por isso. Por quê? Porque você conseguiu se tornar quem você é sem precisar de privilégios. Porque cada conquista sua tem mais valor porque foi suada. Porque você escolheu arte em um mundo que valoriza apenas lucro. Luísa o olhou por um longo momento, vendo sinceridade em cada linha de seu rosto. Você é muito bom com palavras, disse finalmente. Estou sendo honesto. Eu sei. É isso que me assusta. Ele riu baixinho. Por que a honestidade te assusta? Porque estou acostumada com pessoas que dizem o que acham que eu quero ouvir, não o que realmente pensam. Comigo você vai ter que se acostumar com a verdade. Posso viver com isso, ela disse, sorrindo pela primeira vez na conversa. O caminho de volta para Copacabana foi mais silencioso, mas não desconfortável. Ambos pareciam processar as revelações da noite. Quando pararam em frente ao prédio de Luísa, nenhum dos dois se mexeu imediatamente. Obrigada pelo jantar, disse ela. Foi lindo. Obrigado por ter vindo e por ter sido honesta sobre suas preocupações. Obrigada por ter sido paciente comigo. Tiago se virou no assento para olhá-la melhor. Luísa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gostaria de ver onde eu trabalho amanhã? Conhecer os estaleiros? A pergunta a surpreendeu. Sério? Sério. Quero que você conheça meu mundo também. Não vai ser estranho para seus funcionários? Provavelmente, ele admitiu com um sorriso. Mas não me importo com o estranho. Então sim, adoraria. Quando ela saiu do carro, Tiago a acompanhou até a porta do prédio. Boa noite, Luísa. Boa noite. Eles se olharam por um momento, a tensão crescendo entre eles. Então, suavemente, Tiago se inclinou e beijou sua testa. Até amanhã, murmurou contra sua pele.
Luísa subiu as escadas com as pernas bambas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvir. Conceição estava na sala, fingindo assistir televisão. Como foi? Perguntou quando a filha entrou. Luísa se jogou no sofá ao lado da mãe. Confuso. Confuso como? Ele é diferente do que eu esperava. Mais simples, mais genuíno. Mas ao mesmo tempo, o mundo dele é tão distante do nosso. E isso é problema? Não sei, mãe. Não sei se conseguiria fazer parte daquele mundo. Conceição alisou os cabelos da filha. Querida, você acha que ele está te pedindo para fazer parte do mundo dele? Como assim? Talvez ele só esteja tentando compartilhar o mundo dele com você. É diferente. Luísa considerou as palavras da mãe. Você acha que estou complicando? Acho que você está com medo de se machucar, o que é natural. E se ele se cansar de mim? E se perceber que eu não sirvo para o tipo de vida que ele tem? E se ele se apaixonar perdidamente por você e vocês construírem uma vida juntos? Luísa olhou para a mãe surpresa. Filha, continuou Conceição, você pode passar a vida inteira pensando no que pode dar errado, ou pode dar uma chance para o que pode dar certo. Naquela noite, Luísa demorou para adormecer, mas quando finalmente o sono veio, foi povoado de sonhos com olhos azuis e o som do mar. Na Barra da Tijuca, Tiago estava na varanda de sua cobertura, olhando para o oceano que se estendia infinito além da praia iluminada. Havia algo diferente no ar, uma mudança sutil que ele não conseguia nomear. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em negócios ou responsabilidades familiares. Estava pensando em uma mulher de olhos castanhos que o fazia questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo. Pegou o telefone, digitou e apagou 3 mensagens diferentes para Luísa antes de desistir. Algumas coisas eram importantes demais para serem ditas por texto. Amanhã, mostraria a ela seu mundo. E talvez, se tivesse sorte, ela deixaria que ele conhecesse melhor o dela. O rio dormia ao redor deles, mas nas 2 pontas da cidade, 2 corações batiam no mesmo ritmo acelerado, como se já soubessem que estavam prestes a embarcar na aventura mais importante de suas vidas. Na manhã seguinte, Luísa acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Conhecer o local de trabalho de Tiago significava adentrar ainda mais em seu mundo, e ela não tinha certeza se estava preparada para isso. Escolheu uma roupa casual, mas cuidadosa. Calça jeans, blusa branca e tênis confortáveis, apropriada para um ambiente industrial, mas que ainda a fazia sentir-se atraente. Tiago chegou pontualmente às 9 da manhã, dirigindo pessoalmente um SUV prateado. Quando Luísa desceu, ele sorriu daquele jeito que fazia seu estômago dar voltas. Pronta para conhecer onde a mágica acontece? Perguntou, abrindo a porta para ela. Definindo mágica como construção naval, sim, ela respondeu entrando no carro. O trajeto até a ilha do governador foi pontuado por conversas leves e música suave. Tiago contou histórias sobre como seu avô havia escolhido aquela localização estratégica para os estaleiros, aproveitando a proteção natural da baía. Ele costumava dizer que um bom estaleiro precisa de 3 coisas: água profunda, ventos favoráveis e mãos habilidosas, explicou Tiago enquanto cruzavam a ponte. Encontrou os 3 aqui. Quando chegaram aos estaleiros Cavalcante, Luísa ficou impressionada com a magnitude das instalações. Enormes estruturas metálicas se erguiam contra o céu azul, guindastes movimentavam peças como se fossem brinquedos gigantes, e o som rítmico de soldas e martelos criava uma sinfonia industrial. Meu Deus, murmurou ela, observando um iate de 40 metros sendo construído em um dos boxes. É muito maior do que eu imaginava. Construímos desde lanchas de 15 metros até embarcações comerciais de porte médio, explicou Tiago com orgulho evidente na voz. Cada projeto é único. Ele a conduziu por um tour detalhado, apresentando-a aos engenheiros, carpinteiros navais e designers. Luísa ficou fascinada ao descobrir que havia todo um departamento de design responsável pelos interiores das embarcações. É como arquitetura, mas em movimento, observou ela, estudando os projetos expostos na parede.
Exatamente, disse Marina, a designer-chefe, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos inteligentes. Cada espaço precisa ser funcional e belo ao mesmo tempo. Luísa é designer gráfica e artista, explicou Tiago. Tenho certeza de que vocês vão se entender bem. Marina mostrou a Luísa alguns projetos recentes, explicando como questões como estabilidade, ergonomia e estética precisavam trabalhar em harmonia. Luísa fez perguntas inteligentes, suas observações revelando um olhar artístico que Marina claramente apreciou. Você já pensou em design de interiores? Perguntou Marina. Algumas vezes, mas nunca para embarcações. É um mercado em crescimento, especialmente para iates de luxo, onde os proprietários querem exclusividade total. Tiago observava a interação com satisfação. Ver Luísa se envolvendo genuinamente com seu mundo profissional, fazendo conexões entre suas áreas de expertise, confirmava algo que ele já suspeitava. Ela não era apenas uma paixão passageira. Almoçaram no refeitório da empresa, um ambiente simples, mas acolhedor, onde Tiago claramente se sentia à vontade. Funcionários de todos os níveis hierárquicos o cumprimentavam com respeito genuíno, mas também com familiaridade. Seu Tiago, disse Carlos, um soldador veterano com mais de 30 anos de empresa. A senhora é a namorada que o senhor tanto fala? Luísa corou, mas Tiago sorriu sem constrangimento. Carlos tem mais de 70 anos e me conhece desde criança. Tem direito a todas as indiscrições. Moça bonita, continuou Carlos para Luísa. E o menino aqui está sorrindo mais nas últimas semanas do que nos últimos 2 anos. Carlos. Tiago riu, mas havia carinho na advertência. Durante o almoço, Luísa percebeu algo especial na dinâmica do lugar. Não era apenas uma empresa. Havia um senso de família, de tradição compartilhada. Tiago conhecia os nomes dos filhos dos funcionários. Perguntava sobre aposentadorias e formaturas. Lembrava de aniversários. Você realmente gosta daqui, observou ela quando voltaram ao escritório de Tiago. Amo, admitiu ele. Meu avô construiu isso com as próprias mãos. Meu pai expandiu. Agora é minha responsabilidade levar adiante. O escritório de Tiago era elegante, mas não ostensivo. Grandes janelas ofereciam vista panorâmica da Bahia, e as paredes eram decoradas com fotos históricas dos estaleiros, maquetes de embarcações famosas construídas ali e alguns quadros de artistas brasileiros. Sua mãe te ajudou a escolher as obras? Perguntou Luísa, estudando uma tela de Aldemir Martins. Na verdade, escolhi sozinho. Gosto de arte brasileira contemporânea. Tem bom gosto. Aprendi com a melhor. Foi então que a secretária de Tiago, Dona Carmen, bateu na porta. Tiago, sua mãe ligou. Quer saber se você vai ao jantar de sexta. Que jantar? Ele perguntou, claramente tendo esquecido. O de beneficência no Copacabana Palace. Você confirmou presença na semana passada. Tiago fechou os olhos por um momento. É verdade. Obrigado por lembrar, Dona Carmen. Quando a secretária saiu, ele se virou para Luísa com expressão hesitante. Luísa, sei que talvez seja muito cedo para isso, mas gostaria de me acompanhar? A um jantar de beneficência? É um evento anual da galeria da minha mãe. Costuma ser formal. Luísa sentiu o estômago se apertar. Formal como? Traje de gala, pessoas importantes, muita pompa, admitiu ele. Mas seria importante para mim ter você lá. Tiago, eu não tenho roupa para esse tipo de evento, e não faço ideia de como me comportar em... Hey, ele interrompeu, aproximando-se dela. Você não precisa se comportar de forma diferente, só precisa ser você. Eu não sei se é tão simples assim. Por que não experimentamos? Se você se sentir desconfortável, saímos. Luísa o olhou por um longo momento. Sua família vai estar lá? Minha mãe, certamente. Alguns tios, amigos da família. E eles sabem sobre mim? Sabem que estou saindo com alguém especial? Mas não sabem quem sou, de onde venho. Tiago segurou suas mãos.
Luísa, você está pensando demais. Quer me acompanhar ou não? Quero, disse ela finalmente. Mas se eu fizer alguma gafe... Impossível. Você é incapaz de ser inadequada. Sexta-feira chegou mais rápido do que Luísa gostaria. Havia passado a semana inteira ansiosa, pesquisando sobre etiqueta em eventos sociais e tentando decidir o que vestir. Conceição, percebendo a aflição da filha, tomou uma decisão. Vamos ao shopping, anunciou quinta-feira à noite. Mãe, não posso gastar dinheiro com um vestido que vou usar uma vez. Quem disse que você vai comprar? Conceição levou a filha até o armário e revelou um segredo guardado há anos. Um vestido de coquetel azul marinho que havia feito para uma cliente e nunca havia sido retirado. É da época em que eu fazia roupas para senhoras da sociedade, explicou, retirando o vestido do plástico protetor. A dona Helena encomendou, mas mudou de ideia. Nunca tive coragem de desfazer. O vestido era perfeito. Elegante sem ser exagerado, sofisticado, mas atemporal. Com alguns pequenos ajustes, ficou como uma luva em Luísa. Mãe, é lindo, sussurrou ela, olhando-se no espelho. Você que é linda, filha. O vestido é só moldura. Na noite do evento, Tiago chegou impecável em smoking. Quando Luísa apareceu, ele ficou literalmente sem palavras por alguns segundos. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente. O Copacabana Palace à noite era um espetáculo de elegância. O salão principal havia sido transformado em um ambiente sofisticado, com mesas redondas, flores exuberantes e iluminação dramática. Luísa reconheceu alguns rostos da televisão e revistas sociais. Respira, murmurou Tiago ao seu ouvido quando percebeu sua atenção. A primeira pessoa que os cumprimentou foi Helena Cavalcante, mãe de Tiago. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos loiros impecavelmente penteados e porte elegante. Seus olhos eram da mesma cor azul do filho, mas com uma intensidade diferente, mais calculista. Mãe, esta é Luísa Maranhão, disse Tiago. Prazer em conhecê-la, disse Helena, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Tiago me falou sobre você. O prazer é meu, dona Helena, respondeu Luísa, tentando manter a voz firme. Você trabalha com arte também? Design gráfico, principalmente, e pinto nas horas vagas. Que interessante, disse Helena, mas seu tom sugeria o contrário. E onde você expõe seus trabalhos? Ainda não expus profissionalmente, admitiu Luísa, sentindo as bochechas esquentarem. Ah, uma pausa significativa. Bem, todo artista precisa começar em algum lugar. Tiago percebeu a tensão crescente. Mãe, vamos encontrar nossa mesa? O jantar foi um exercício de resistência para Luísa. Estava sentada ao lado de pessoas que falavam casualmente sobre viagens internacionais, investimentos em arte e propriedades em Búzios, como se fossem coisas cotidianas. Ela tentou participar das conversas, mas sentia-se cada vez mais deslocada. E você, querida, disse Cristina, esposa de um empresário do setor naval. Onde estudou? ESDI, respondeu Luísa, referindo-se à Escola Superior de Desenho Industrial. Ah, que bom! Uma escola pública, comentou Cristina, com um tom que soou condescendente. É importante valorizar a educação pública de qualidade. Luísa sentiu o sangue subir à cabeça, mas Tiago discretamente tocou sua mão sob a mesa, um gesto de apoio silencioso. O momento mais difícil veio quando Helena se levantou para fazer um discurso sobre a importância de apoiar jovens artistas. Suas palavras eram bonitas, mas Luísa não conseguia deixar de pensar na ironia. Uma mulher que claramente a via como inadequada para seu filho falando sobre dar oportunidades para talentos emergentes. Durante uma pausa entre os pratos, Luísa se desculpou para ir ao banheiro. Precisava de alguns minutos para se recompor. No corredor encontrou Helena, que aparentemente tinha a mesma ideia. Luísa, disse a mulher mais velha parando ao seu lado. Posso ter uma palavra com você? Claro. Você parece ser uma moça doce, começou Helena, mas Luísa percebeu que havia um mas vindo.
E é óbvio que meu filho gosta muito de você. Eu gosto muito dele também. Tenho certeza. Mas você precisa entender que Tiago tem responsabilidades. A empresa, a família, um círculo social específico. E você acha que eu não me encaixo nesse círculo? Helena suspirou. Não é questão de se encaixar ou não. É questão de compreender as pressões que ele enfrenta. O mundo dos negócios pode ser cruel e ele precisa de uma parceira que possa navegar essas águas com facilidade. Dona Helena, disse Luísa, encontrando uma firmeza na voz que a surpreendeu. Com todo respeito, não acho que seja a senhora quem deve decidir do que Tiago precisa. Os olhos de Helena se estreitaram ligeiramente. Claro que não. Mas como mãe, é meu dever me preocupar com sua felicidade. E a felicidade dele não deveria incluir estar com alguém que ele escolheu? Às vezes, o que queremos no momento não é o que é melhor para nós a longo prazo. Luísa sentiu como se tivesse levado um tapa. Entendo. Espero que sim. Quando voltaram ao salão, Tiago imediatamente percebeu que algo havia mudado. Luísa estava visivelmente abalada, e sua mãe tinha aquela expressão que ele conhecia bem, a de quem havia esclarecido uma situação. Está tudo bem? Perguntou ele baixinho para Luísa. Perfeito, ela mentiu. O resto da noite passou em câmera lenta. Luísa sorriu quando necessário. Respondeu quando perguntada, mas havia se retirado emocionalmente. Tiago notou a mudança, mas não conseguia entender exatamente o que havia acontecido. No carro, a caminho de casa, o silêncio era ensurdecedor. Luísa, o que aconteceu? Perguntou ele finalmente. Nada. Foi uma noite interessante. Não minta para mim. Algo mudou depois que você saiu da mesa. Luísa olhou pela janela para as luzes de Copacabana que se aproximavam. Sua mãe me ajudou a entender algumas coisas. Que coisas? Sobre responsabilidades. Sobre o que é melhor para você a longo prazo. Tiago parou o carro bruscamente no acostamento da lagoa. Ela falou isso para você? Tiago. Não. Que diabos ela disse? Que você precisa de alguém que possa navegar no seu mundo social, alguém que se encaixe. E você acreditou nela? Ela está errada? Tiago a encarou com incredulidade. Claro que está errada. Luísa, você realmente acha que eu me importo com o que minha mãe ou qualquer outra pessoa pensa sobre com quem eu saio? Deveria se importar. Elas são sua família, seu círculo social. E você é minha escolha. Sua voz ficou mais firme. Luísa, olha para mim. Ela se virou, lágrimas ameaçando cair. Eu escolho você, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Não porque você se encaixa no meu mundo, mas porque você me faz querer ser parte do seu. Tiago. Não, escuta. Minha mãe está agindo por medo. Medo de mudanças, medo de perder controle. Mas isso não tem nada a ver com você ou comigo. E se ela estiver certa? E se eu realmente não conseguir fazer parte da sua vida? Então vamos criar nossa própria vida. A simplicidade da declaração a deixou sem palavras. Luísa, você quer desistir de nós por causa do que minha mãe disse? Ela o olhou por um longo momento, vendo sinceridade absoluta em seus olhos azuis. Não, sussurrou finalmente. Não quero. Então não vamos. Ele a beijou ali mesmo, parado na beirada da lagoa, com as luzes da cidade refletindo na água e o Cristo Redentor iluminado ao longe. Foi um beijo que selou uma decisão, um compromisso de lutar pelo que sentiam um pelo outro. Quando se separaram, Luísa encostou a testa na dele. E agora? Perguntou. Agora vamos tomar isso um dia de cada vez, juntos. Na semana seguinte, Tiago fez questão de mostrar a Luísa outros aspectos de sua vida, os mais simples e genuínos. Levou-a para velejar em um pequeno barco na Lagoa Rodrigo de Freitas. Cozinharam juntos no apartamento dele. Assistiram ao pôr do sol no arpoador. É assim que eu prefiro viver, disse ele enquanto caminhavam descalços pela praia. Longe das expectativas e obrigações sociais.
E as responsabilidades da empresa? Continuam existindo, mas não definem quem eu sou quando não estou lá. E sua família? Vai ter que se acostumar. Luísa parou de andar. Tiago, não quero ser motivo de briga entre você e sua família. Você não é motivo de nada. Sou eu quem está escolhendo lutar pelos meus sentimentos. E se não der certo? E se der? Ela sorriu a primeira vez que sorria genuinamente desde o jantar. Você sempre responde perguntas com outras perguntas? Só quando a pessoa que pergunta já sabe a resposta. Naquela noite, quando Luísa chegou em casa, encontrou Conceição esperando com chá e biscoitos. Como foi a semana? Perguntou a mãe, observando o rosto mais relaxado da filha. Melhor, muito melhor. E o moço? O moço está disposto a lutar por nós. E você? Luísa pensou nas palavras de Helena, na pressão social, nas diferenças óbvias entre seus mundos. Então pensou no sorriso de Tiago, na forma como ele a olhava, na sinceridade de suas palavras. Também estou, disse finalmente. Então está decidido. Está decidido. Conceição sorriu, satisfeita. Seu avô sempre dizia que o amor verdadeiro não pede licença para chegar. Ele simplesmente chega e você tem que escolher se vai abrir a porta ou não. E você acha que abri a porta? Filha, você não só abriu a porta como convidou o amor para jantar. Luísa riu, sentindo uma leveza que não experimentava há dias. Mãe? Sim? Acho que estou me apaixonando. Acho que não é só você. Naquela mesma noite, em sua cobertura na Barra, Tiago estava ao telefone com sua mãe. Tiago, precisamos conversar sobre essa moça, disse Helena. Não, mãe, não precisamos. Ela não é adequada para você. Ela é perfeita para mim. Você está sendo imaturo. Estou sendo feliz. Há diferença. Uma pausa longa. E se você estiver cometendo um erro? Então será meu erro para cometer. E a empresa? E nossa reputação? A empresa vai continuar funcionando, e nossa reputação vai sobreviver ao fato de eu estar apaixonado. Apaixonado. A voz de Helena subiu uma oitava. Apaixonado, confirmou Tiago, sorrindo apesar da tensão. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Depois que desligou, Tiago ficou na varanda olhando em direção à Copacabana. Em algum lugar naquela direção, Luísa provavelmente estava fazendo a mesma coisa, olhando em direção à Barra e pensando nele. A distância física entre eles era pequena, mas sabiam que os desafios reais estavam apenas começando. Ainda assim, pela primeira vez, ambos sentiram que tinham algo pelo que valia a pena lutar. E no Rio de Janeiro que se estendia entre eles, sob um céu estrelado que não fazia distinção entre bairros ou classes sociais, dois corações batiam no mesmo ritmo decidido. O ritmo de quem escolheu o amor apesar de tudo. 2 semanas após o jantar no Copacabana Palace, Tiago estava em sua sala de reuniões, enfrentando o que seria uma das conversas mais tensas de sua carreira empresarial. Ao redor da mesa de mogno, 5 sócios e conselheiros dos estaleiros Cavalcante o encaravam com expressões que variavam entre preocupação e desaprovação. Tiago, começou Roberto Mendes, sócio minoritário e amigo da família há décadas, precisamos discutir algumas questões que têm surgido. Questões? Tiago se recostou na cadeira, mantendo o tom profissional apesar da tensão crescente. Sobre sua vida pessoal, disse Marcos Vieira, o contador da empresa. E como ela pode estar afetando nossa imagem corporativa? Eduardo Santos, o mais novo membro do conselho, pigarreou desconfortavelmente. Tiago, circulam comentários sobre a mulher com quem você tem saído. Luísa, corrigiu Tiago firmemente. O nome dela é Luísa Maranhão. Sim, bem, continuou Roberto. O ponto é que algumas pessoas importantes do setor naval têm feito perguntas. Questionamentos sobre suas prioridades. Tiago se inclinou para a frente, os olhos azuis ganhando uma intensidade perigosa. Que tipo de questionamentos?
Se você está mantendo o foco necessário nos negócios, disse Marcos. Se suas decisões pessoais podem comprometer futuras parcerias. Com todo respeito, interveio Eduardo, você perdeu 3 reuniões importantes nas últimas 2 semanas. Isso não é seu padrão usual. Perdi 2 reuniões, corrigiu Tiago, e remarcei ambas com antecedência. Para sair com ela, acrescentou Roberto, como se isso fosse uma acusação. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Tiago observou cada rosto ao redor da mesa. Homens que conhecia há anos, que confiavam nele, mas que claramente não compreendiam sua escolha pessoal. Cavalheiros, disse finalmente, sua voz calma, mas firme. Vou ser muito claro sobre uma coisa. Minha vida pessoal é exatamente isso. Pessoal. E nunca, em momento algum, comprometeu minha dedicação a esta empresa. Ninguém está questionando sua dedicação, disse Roberto rapidamente. Mas você precisa entender que, como CEO, você não é apenas Tiago Cavalcante. Você é a face dos estaleiros Cavalcante. E que face vocês acham que estou mostrando? A de alguém que talvez não esteja fazendo as escolhas mais estratégicas para sua posição social, respondeu Marcos delicadamente. Tiago se levantou lentamente, caminhando até a janela que oferecia vista para a baía. Vocês estão me dizendo que devo escolher minhas relações pessoais baseado no que é estratégico para a empresa? Estamos dizendo que suas escolhas têm consequências que vão além de você mesmo, disse Eduardo. E quais seriam essas consequências? Roberto suspirou. Tiago, você sabe como funciona nosso mundo. Contratos importantes dependem de relações pessoais, de confiança, de adequação social. Adequação social, repetiu Tiago, virando-se para encarar o grupo. Vocês querem dizer que eu deveria namorar apenas mulheres de famílias tradicionais? Que aprovaram em algum teste de ancestralidade? Não seja dramático, disse Marcos. Só estamos sugerindo que você considere as implicações. Considerem isto. Nos últimos 3 meses, fechamos 2 dos maiores contratos da história desta empresa. Nossa margem de lucro aumentou 15%. Nosso prazo de entrega melhorou em 20%. Tiago voltou à mesa, apoiando as mãos sobre ela. Minha vida pessoal afetou esses resultados de que forma? Tiago, de que forma? Insistiu ele. O silêncio se estendeu até que Roberto falou novamente. Ninguém está questionando seus resultados profissionais. Mas você precisa pensar no futuro, em como essa situação pode evoluir. Situação, murmurou Tiago. Vocês estão se referindo à mulher que eu amo como uma situação. A palavra amo ecoou pela sala como uma bomba. Você ama essa moça? Perguntou Eduardo, surpreso. Amo. Completamente. Roberto se recostou na cadeira, claramente preocupado. Tiago, isso muda tudo. Por quê? Porque amor pode levar a compromissos permanentes. E se levar? E se você se casar com ela? Perguntou Marcos diretamente. Então me casarei com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Roberto falou com cuidado. Tiago, entenda a nossa posição. Esta empresa tem 80 anos de história. Sua reputação foi construída não apenas sobre qualidade, mas sobre tradição, sobre elitismo, completou Tiago. Sobre excelência, corrigiu Roberto firmemente. E vocês acham que Luísa compromete essa excelência? Achamos que ela representa uma mudança muito radical para nossos clientes aceitarem facilmente. Tiago observou cada rosto novamente, vendo homens que respeitava, mas que claramente não entendiam que o mundo havia mudado. Cavalheiros, disse finalmente, agradeço sua preocupação, mas não vou discutir minha vida pessoal nesta mesa. Se há problemas específicos nos negócios, vamos resolvê-los. Se há questões de performance, vamos abordá-las. Mas minha escolha de companheira não está em debate. E se isso afetar nossa capacidade de fazer negócios? Perguntou Eduardo. Então encontraremos novos clientes. Tiago, disse Roberto, sua voz carregada de anos de amizade. Seja realista. Estou sendo. Vocês que estão sendo antiquados.
A reunião terminou em um impasse tenso. Quando os sócios saíram, Tiago permaneceu na sala vazia, olhando para a baía onde pequenas embarcações navegavam livremente, sem se preocupar com a aprovação social. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa enfrentava seus próprios desafios. Estava em seu pequeno ateliê em Botafogo, trabalhando em um projeto de identidade visual para uma cafeteria local, quando seu telefone começou a tocar insistentemente. Luísa! Era a voz de sua amiga Paula, claramente agitada. Oi, Paula. O que aconteceu? Você viu o Rio Social hoje? Que Rio Social? A coluna social do O Dia. Tem uma foto sua com o Tiago. O estômago de Luísa despencou. Que foto? Vocês saindo do restaurante em São Conrado semana passada. A legenda diz: herdeiro dos estaleiros Cavalcante apresenta nova namorada ao Rio Social. Meu Deus. Luísa, você não me contou que estava namorando um milionário. Porque ele não é só um milionário, Paula. Ele é... Tiago. Tá, mas pelo que está escrito aqui, ele é bem mais que só Tiago. É dono de uma das maiores empresas navais do Rio. Depois de desligar, Luísa correu até uma banca de jornal e comprou o exemplar. Lá estava ela, saindo do restaurante ao lado de Tiago, com uma legenda que a fazia soar como uma aquisição social em vez de uma pessoa. O telefone tocou novamente. Era Conceição. Filha, a dona Marlene do terceiro andar me mostrou uma foto sua no jornal. É verdade que o Tiago é... É, mãe, é verdade. Por que você não me contou? Porque não importa. Claro que importa, Luísa. Se vocês estão sérios, isso vai afetar nossa vida. Nossa vida. Você acha que conseguiria viver naquele mundo? A pergunta ecoou na mente de Luísa pelo resto do dia. Ela havia passado semanas se preocupando se era adequada para Tiago, mas não havia realmente considerado as implicações práticas de um relacionamento sério com ele. Na quinta-feira seguinte, a situação se complicou ainda mais. Luísa estava dando aula de design em um curso livre quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Luísa Maranhão? Sim. Sou Fernanda Lima, da revista Caras. Gostaria de fazer uma entrevista com você sobre seu relacionamento com Tiago Cavalcante. Luísa desligou imediatamente, mas o telefone tocou mais 3 vezes até ela desligá-lo completamente. Quando chegou em casa, encontrou Conceição visivelmente preocupada. Filha, vieram 2 repórteres aqui hoje. Queriam saber sobre você, sobre nossa família, sobre como vocês se conheceram. O que você disse? Que não tinha nada a declarar. Mas eles insistiram, fizeram perguntas sobre nosso apartamento, sobre meu trabalho de costureira. Luísa se sentou pesadamente no sofá. Mãe, sinto muito. Não imaginava que chegaria a esse ponto. Não é culpa sua, querida, mas talvez seja a hora de conversar seriamente com o Tiago sobre o que vocês querem um do outro. Naquela mesma noite, Tiago chegou ao apartamento de Luísa visivelmente frustrado. Você viu os jornais? Perguntou ele assim que entrou. Vi, e recebi ligações de repórteres. Eu também. Minha assessoria de imprensa não para de tocar. Ele se sentou ao lado dela. Luísa, sinto muito. Não queria que você passasse por isso. Não é culpa sua. É sim. Eu deveria ter previsto que isso aconteceria. E o que você teria feito? Me escondido? Não, mas poderia ter te preparado melhor. Conceição apareceu da cozinha com café. Boa noite, Tiago. Boa noite, dona Conceição. Como a senhora está? Preocupada com minha filha. Tiago assentiu, entendendo perfeitamente. Eu também estou. Posso fazer uma pergunta? Disse Conceição, sentando-se na poltrona em frente ao casal. Vocês 2 realmente se amam? Luísa corou, mas Tiago respondeu sem hesitar. Sim. E vocês acham que esse amor é forte o suficiente para superar todas essas complicações? Tiago olhou para Luísa antes de responder. Eu acredito que sim. E você, filha? Luísa segurou a mão de Tiago. Eu quero acreditar. Então vocês precisam tomar uma decisão.
disse Conceição com a sabedoria de quem viveu o suficiente para entender que algumas escolhas definem o resto da vida. Ou assumem esse relacionamento completamente com todas as consequências, ou terminam agora, antes que se machuquem mais. Mãe, não, Luísa, não dá para ficar nesse meio termo. Se vocês querem ficar juntos, vão ter que enfrentar a curiosidade da mídia, a pressão social, as opiniões da família dele. Conceição olhou diretamente para Tiago. E você vai ter que decidir se está disposto a proteger minha filha de tudo isso. Estou, disse Tiago sem hesitar. Mesmo que isso afete seus negócios? Mesmo assim. E você, Luísa, está disposta a viver sob os holofotes? A ter sua vida pessoal discutida em colunas sociais? Luísa pensou por um longo momento. Se for para estar com ele, sim. Conceição sorriu pela primeira vez na conversa. Então está decidido. Decidido o quê? Perguntou Luísa. Que vocês vão parar de ter medo e vão viver esse amor. Na sexta-feira seguinte, Tiago tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma coletiva de imprensa nos estaleiros Cavalcante. Senhores jornalistas, começou ele, olhando diretamente para as câmeras. Vocês têm demonstrado interesse em minha vida pessoal, então vou esclarecer alguns pontos. Luísa assistia da plateia, nervosa, mas orgulhosa. Sim, estou namorando Luísa Maranhão. Ela é designer gráfica, artista e a mulher mais extraordinária que já conheci. Nosso relacionamento é sério e espero que seja duradouro. Mãos se levantaram com perguntas, mas Tiago continuou. Quero deixar claro que minha vida pessoal não afeta minha capacidade profissional. Os estaleiros Cavalcante continuam comprometidos com a excelência, e qualquer cliente que tenha problemas com minhas escolhas pessoais é livre para procurar outros fornecedores. Uma jornalista gritou. E sua família? Aprova o relacionamento? Minha família está aprendendo a me apoiar, assim como eu aprendo a ser independente de sua aprovação. Outra pergunta. E os rumores de que os sócios estão descontentes? Os sócios podem expressar suas opiniões no conselho, mas as decisões finais sobre esta empresa são minhas. Após a coletiva, Roberto Mendes procurou Tiago em seu escritório. Isso foi corajoso, disse o sócio mais velho. Ou estúpido. Talvez os dois. Roberto sorriu. Mas depois de ver como você defendeu seus princípios hoje, acho que entendi algo. O quê? Que talvez seja exatamente esse tipo de coragem que nossa empresa precise para enfrentar os próximos 80 anos. Você está dizendo que aprova? Estou dizendo que respeitei sua posição. E se essa moça faz você ser um líder melhor, então ela é bem-vinda. Naquela noite, Tiago e Luísa jantaram em um pequeno restaurante em Santa Teresa, o mesmo bairro onde se conheceram. Como você se sente? Perguntou ela. Aliviado. Pela primeira vez em semanas, sinto que posso respirar. E se perdermos clientes por causa disso? Então, ganharemos clientes novos, mais modernos, menos preconceituosos. Você tem certeza de que vale a pena? Tiago parou de comer e olhou nos olhos dela. Luísa, você vale qualquer risco. Mesmo que isso mude sua vida completamente? Especialmente por isso. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Luísa recebeu um telefonema de Clarice Nascimento, curadora do Museu de Arte Moderna do Rio. Luísa, vi seus trabalhos no Instagram. Você teria interesse em participar de uma exposição coletiva sobre jovens artistas cariocas? Sério? Totalmente sério. Seus trabalhos têm uma identidade visual muito forte, especialmente as pinturas urbanas. Quando Luísa contou a novidade para Tiago, ele a ergueu do chão em um abraço entusiasmado. Eu sabia, gritou ele. Eu sabia que era questão de tempo até alguém reconhecer seu talento. Você acha que é por causa da exposição na mídia? Não importa como aconteceu. O que importa é que está acontecendo. A exposição foi marcada para 2 meses depois. Pela primeira vez desde que o relacionamento se tornou público, Luísa sentia que tinha algo próprio, algo que não dependia de ser a namorada do Tiago Cavalcante. Sabe o que é mais incrível?
disse ela para Conceição enquanto preparavam as telas para a mostra. O quê? Que toda essa confusão me fez perceber quem eu realmente sou. E quem eu quero ser. E quem você quer ser? Alguém que não tem medo de amar, mesmo quando é complicado. A exposição foi um sucesso. Críticos elogiaram a autenticidade urbana de suas pinturas, e 3 trabalhos foram vendidos na noite de abertura. Tiago estava na primeira fila, mais orgulhoso que se tivesse sido ele o artista. Esta é minha namorada. Ele dizia para qualquer um que quisesse ouvir. Não é apenas talentosa, é genial. Helena Cavalcante também compareceu à exposição. Ficou longos minutos observando uma tela de Luísa, um retrato da praia de Copacabana ao amanhecer, com um pescador solitário no primeiro plano. É bela, disse ela para a filha quando Luísa se aproximou. Obrigada. Você tem muito talento. Agradeço o reconhecimento. Helena a estudou por um momento. Luísa, posso ser honesta com você? Por favor. Eu estava errada sobre você. E estava errada sobre o que meu filho precisa. Dona Helena... Não, deixe-me terminar. Eu vi como ele olha para você hoje. Como sorri quando fala sobre seus trabalhos. Há anos não o vejo tão... vivo. Ele me faz sentir viva também. Então talvez vocês dois tenham encontrado algo raro. Acredito que sim. Helena estendeu a mão. Recomeçamos? Eu gostaria muito. Quando a noite terminou, Tiago e Luísa caminharam pela praia de Copacabana sob as estrelas. Você percebe o que aconteceu hoje? Perguntou ele. Vendi 3 quadros? Você provou para si mesma que é incrível independente de mim. E você provou que me ama independente de qualquer pressão externa. Então estamos quites. Estamos. Eles pararam na areia, olhando para o mar que se estendia infinito sob a lua cheia. Luísa? Sim? Eu te amo. Completamente, irrevogavelmente, para sempre. Eu também te amo, Tiago Cavalcante. Mesmo com todas as complicações? Especialmente por causa delas? Eles se beijaram enquanto as ondas lambiam a praia. 2 corações que haviam escolhido o amor sobre a conveniência, a autenticidade sobre a aprovação, o futuro juntos sobre a segurança separados. E no Rio de Janeiro, que testemunhava seu amor, sob um céu que não fazia distinção entre sonhos grandes e pequenos, uma certeza pairava no ar salgado da madrugada. Eles haviam superado a tempestade e agora navegavam em águas mais calmas, prontos para qualquer aventura que o futuro pudesse trazer. Porque quando o amor é real, ele não apenas sobrevive às dificuldades, ele se fortalece com elas. 8 meses haviam se passado desde aquela noite mágica na mansão de Santa Teresa. 8 meses de descobertas, desafios, crescimento e, acima de tudo, de um amor que se fortalecia a cada dia. Luísa estava em seu ateliê em Botafogo, organizando as últimas peças para uma nova exposição, quando percebeu algo diferente no comportamento de Tiago nas últimas semanas. Ele estava secreto. Não de forma preocupante, mas havia uma energia contida nele, como se guardasse uma surpresa especial. Conversas telefônicas sussurradas que ele interrompia quando ela chegava. Reuniões misteriosas que não constavam em sua agenda oficial. E aquele sorriso, um sorriso que parecia guardar segredos felizes. Você está tramando alguma coisa, disse ela na quinta-feira à noite, enquanto jantavam em um restaurante pequeno e aconchegante em Ipanema. Eu? Tramando? Tiago fingiu inocência, mas seus olhos azuis brilhavam com diversão mal contida. Sim, você. Está diferente, mas misterioso. Talvez eu esteja planejando uma surpresa. Que tipo de surpresa? Se eu contasse, não seria surpresa. Luísa revirou os olhos, mas sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido a confiar completamente em Tiago. Se ele estava planejando algo, seria algo bom. O que ela não sabia era que Tiago havia passado as últimas 3 semanas organizando meticulosamente o que esperava ser o momento mais importante de suas vidas. Tudo começou com uma conversa que ele teve com Conceição no mês anterior.
Havia ido ao apartamento em Copacabana para buscar Luísa quando ela ainda estava se arrumando. Conceição o convidou para um café enquanto esperava, e a conversa naturalmente derivou para o futuro. Tiago, disse Conceição de repente, posso perguntar quais são suas intenções com minha filha? A pergunta o pegou de surpresa, mas ele a respondeu com honestidade. Pretendo passar o resto da minha vida com ela, se ela me aceitar. E quando pretende perguntar isso a ela? Em breve. Muito em breve. Conceição sorriu. Posso dar um conselho? Por favor. Luísa valoriza mais a sinceridade que a ostentação. O que vai tocar o coração dela não será o tamanho do diamante ou a pompa do momento, mas a autenticidade do gesto. Eu sei. É por isso que estou pensando em algo especial para vocês duas. Para nós duas? Dona Conceição, eu não estou apenas pedindo Luísa em casamento. Estou pedindo para fazer parte da família de vocês. E gostaria da sua bênção. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Você já tem minha bênção, filho, desde o dia que vi como você olha para ela. Foi então que Tiago começou a planejar. Não seria apenas um pedido de casamento, seria uma celebração da jornada que os havia levado até ali. Enquanto isso, Helena Cavalcante estava em sua galeria em Ipanema, tendo uma conversa igualmente importante com sua assistente Camila. Tenho certeza de que ele vai pedir, disse Helena, organizando algumas obras para uma exposição. E pela primeira vez, estou genuinamente feliz pelas escolhas do meu filho. A Luísa realmente conquistou a senhora, observou Camila. Ela conquistou mais que isso. Ela me fez lembrar que o amor verdadeiro é mais raro que qualquer obra de arte que eu já vendi. Helena fez uma pausa e me fez perceber que estava sendo uma idiota preconceituosa. E agora? Agora vou ajudar meu filho a dar a ela o pedido de casamento que ela merece. Na sexta-feira de manhã, Tiago apareceu no ateliê de Luísa com uma proposta inesperada. Que tal se passássemos o fim de semana em Santa Teresa? Sugeriu ele casualmente. Santa Teresa, por quê? Saudade do lugar onde nos conhecemos. E quero te mostrar uma coisa. Mostrar o quê? É surpresa. Luísa o estudou. Você está definitivamente tramando alguma coisa. Talvez. Eles subiram as ladeiras de Santa Teresa no sábado de manhã. O bairro estava especialmente bonito, com seus casarões coloniais pintados em cores vibrantes e as árvores exuberantes criando sombras frescas nas ruas de paralelepípedo. Para onde estamos indo? Perguntou Luísa quando passaram pela mansão onde havia acontecido o casamento. Ali na frente. Tiago parou em frente a um ateliê que Luísa nunca havia notado antes. A fachada era discreta, mas através das janelas amplas ela podia ver um espaço luminoso e bem estruturado. O que é este lugar? Entre e veja. Quando Luísa empurrou a porta, ficou sem palavras. O espaço era perfeito, amplo, com iluminação natural abundante, pé direito alto e uma vista parcial da Baía de Guanabara. Havia cavaletes novos, uma bancada profissional de design, estantes para materiais e até um pequeno escritório nos fundos. Tiago, o que é isso? Seu novo ateliê. Meu quê? Se você quiser, claro. Ele se aproximou, claramente nervoso. Pensei que talvez fosse hora de você ter um espaço maior, mais profissional. Você alugou isso para mim? Na verdade, comprei. Luísa se virou para ele, atônita. Você comprou um ateliê para mim? Luísa, nos últimos 8 meses, vi você crescer como artista. Vi seu talento sendo reconhecido, vi suas exposições lotadas, vi a lista de espera para seus projetos de design crescer. Você precisa de um espaço que esteja à altura do seu talento. Mas, Tiago, eu não posso aceitar. Por que não? Porque é demais. Luísa. Ele segurou suas mãos. Lembra do que você me disse sobre apoiar os sonhos de quem amamos? Este é meu jeito de apoiar os seus. Ela olhou ao redor novamente, imaginando-se trabalhando naquele espaço luminoso, recebendo clientes ali, criando arte naquele ambiente perfeito. É lindo, sussurrou finalmente. Então você aceita?
Como posso não aceitar? Eles passaram o resto da tarde organizando o espaço, planejando onde cada coisa ficaria. Luísa estava radiante, e Tiago se sentia realizado vendo sua felicidade. Mas aquela era apenas a primeira parte de sua surpresa. No domingo de manhã, ele a acordou cedo. Vamos fazer uma coisa que nunca fizemos juntos, disse ele. O quê? Ver o nascer do sol no Pão de Açúcar. Sério? Tão cedo? Confie em mim. O bondinho estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Enquanto subiam, o rio ainda dormia embaixo deles, apenas algumas luzes piscando na penumbra pré-amanhecer. Luísa encostou-se no peito de Tiago, sentindo o calor dele contra o frio matinal. Está nervoso, observou ela, sentindo o coração dele bater mais rápido que o normal. Um pouco. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Quando chegaram ao topo, encontraram um cenário que tirou o fôlego de Luísa. Alguém havia preparado um pequeno espaço com 2 cadeiras confortáveis, uma mesa baixa com café quente e pães e, mais surpreendente, uma tela em branco em um cavalete com tintas e pincéis organizados ao lado. Tiago, o que é tudo isso? Quero que você pinte o nascer do sol comigo ao seu lado. Mas como você... Tenho meus contatos. Ele sorriu misteriosamente. Eles se sentaram para aguardar e Luísa percebeu que as mãos de Tiago tremiam ligeiramente enquanto servia o café. Você está bem? Perfeitamente bem. O primeiro raio de sol apareceu no horizonte, tingindo o céu de rosa e dourado. A cidade do Rio de Janeiro se revelava lentamente embaixo deles. A lagoa espelhando o céu, as praias em curvas perfeitas, os morros criando um contorno único no mundo. É mágico, sussurrou Luísa, começando a misturar as tintas. Como você, disse Tiago baixinho. Ela começou a pintar, capturando as cores que mudavam rapidamente no céu. Tiago a observava, memorizando cada movimento, cada expressão concentrada, cada sorriso inconsciente que aparecia enquanto ela trabalhava. Quando o sol estava completamente nascido e a cidade acordada embaixo deles, Luísa deu os últimos retoques na tela. Pronto, disse ela, recuando para admirar o trabalho. Perfeito, concordou Tiago. Como este momento? Foi então que ela percebeu algo diferente no tom da voz dele. Virou-se e encontrou Tiago ajoelhado ao lado da cadeira dela, uma pequena caixa de veludo azul nas mãos. Tiago, Luísa Maranhão, começou ele, e sua voz estava emocionada, mas firme. Há 8 meses você entrou na minha vida e mudou tudo. Me ensinou que amor verdadeiro não é sobre adequação social ou conveniência. É sobre encontrar alguém que nos vê como realmente somos e nos ama exatamente por isso. As lágrimas já corriam pelo rosto de Luísa. Você me tornou um homem melhor. Me fez questionar preconceitos que nem sabia que tinha. Me ensinou a valorizar a autenticidade sobre aprovação, coragem sobre conformidade. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado, mas deslumbrante. Não era ostensivo, mas era claramente especial. Um solitário clássico que capturava a luz matinal e a refletia em pequenos arco-íris. Este anel pertenceu à minha bisavó, Helena Cavalcante, que fundou os estaleiros junto com meu bisavô. Ela era uma mulher revolucionária para a época. Trabalhava, tomava decisões, quebrava convenções. Como você. Luísa soluçou sem conseguir falar. Luísa, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida juntos? Enfrentar tempestades juntos? Celebrar vitórias juntos? Quer ser minha companheira para todas as aventuras que a vida nos trouxer? Sim. Ela conseguiu sussurrar. Sim, sim, sim. Tiago deslizou o anel em seu dedo com mãos que agora tremiam de emoção, não de nervoso. O anel se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Eles se beijaram enquanto o Rio de Janeiro se estendia glorioso ao redor deles, uma cidade inteira testemunhando seu compromisso de amor. Tem mais uma coisa, disse Tiago quando se separaram. Mas, ele pegou o celular e fez uma ligação. Podem subir agora. Minutos depois, as portas do bondinho se abriram e, para o espanto total de Luísa,
Apareceram Conceição e Helena Cavalcante juntas, carregando flores e champanhe. "Mãe!" gritou Luísa, correndo para abraçar Conceição. "Surpresa, filha!" Conceição estava chorando de alegria. "Eu sabia que este dia chegaria." Helena se aproximou, sorrindo genuinamente. "Bem-vinda à família, Luísa." "Vocês sabiam?" perguntou Luísa, olhando entre as duas mulheres. "Tiago nos procurou semana passada", explicou Conceição. "Queria nossa bênção e nossa presença neste momento. E pediu nossa ajuda para planejar tudo", acrescentou Helena. "O ateliê, este momento aqui, queríamos que fosse perfeito para você. Vocês fizeram isso juntas?" Luísa não conseguia acreditar. "Descobrimos que temos mais em comum do que imaginávamos", disse Helena. "Especialmente o amor por vocês dois." Eles brindaram com champanhe, enquanto o Rio de Janeiro brilhava embaixo deles. Luísa não parava de olhar para o anel, para Tiago, para as duas mães que haviam se unido para tornar aquele momento possível. "Como souberam que o anel serviria?" perguntou ela. "Sua mãe me deu suas medidas", confessou Tiago. "Ela reparou em todos os anéis que você usa." "Vocês conspiraram contra mim, com todo o amor do mundo", disse Conceição, beijando a testa da filha. A descida do Pão de Açúcar foi uma celebração contínua. Eles planejaram os próximos passos. Um noivado íntimo, um casamento que seria uma fusão de suas duas famílias e mundos, uma vida construída juntos. "Quando você quer casar?" perguntou Tiago enquanto caminhavam pela praia de Copacabana. "O mais rápido possível", respondeu Luísa sem hesitar. "Que tal em 3 meses? Na mesma mansão onde nos conhecemos?" "Perfeito." Conceição e Helena caminhavam alguns passos atrás, conversando animadamente sobre os preparativos. "Nunca imaginei que ficaria amiga da sogra da minha filha", comentou Conceição. "Nem eu que me daria tão bem com a mãe da nora do meu filho", respondeu Helena. "Mas Luísa tem um jeito de unir pessoas, não tem? É um dom dela, sempre foi." Naquela noite, Tiago e Luísa jantaram no mesmo restaurante pequeno, onde haviam tido tantas conversas importantes. Mas agora tudo era diferente. Eles eram noivos, comprometidos a construir um futuro juntos. "Você pensou em todos os detalhes", disse Luísa, ainda admirando o anel. "O ateliê, nossas mães juntas, o local, a hora. Quis que fosse especial porque você é especial. E se eu tivesse dito não? Você teria?" "Nunca." "Então não precisava me preocupar." Eles riram, a tensão dos últimos dias finalmente se dissolvendo em pura felicidade. "Tiago." "Sim?" "Obrigada por me escolher. Obrigado você por me aceitar. Mesmo com todas as complicações. Especialmente por causa delas. Elas nos tornaram mais fortes." Naquela noite, quando Luísa chegou em casa, encontrou Conceição ainda acordada, organizando papéis na mesa da sala. "O que está fazendo, mãe?" "Começando uma lista para o casamento. Helena me deu algumas ideias." "Vocês realmente viraram amigas." "Ela é uma boa mulher, Luísa. Só estava com medo de perder o filho. Todas as mães passam por isso." "E você? Está com medo de me perder?" Conceição sorriu. "Filha, não estou perdendo você. Estou ganhando um filho." Luísa se sentou ao lado da mãe, mostrando o anel mais uma vez. "É lindo, não é?" "É, mas não mais lindo que sua felicidade." "Mãe, você acha que vou conseguir ser uma boa esposa para ele?" "Luísa, você já é uma boa companheira para ele." "Casamento é só tornar isso oficial. E se eu não conseguir me adaptar completamente ao mundo dele? Então vocês criarão um mundo próprio. É isso que casais apaixonados fazem." Na Barra da Tijuca, Tiago estava em sua varanda, ligando para seu avô paterno, que morava em Búzios. "Vovô, tenho uma notícia." "Deixe-me adivinhar. Você pediu a menina em casamento." "Como o senhor sabia?" "Tiago, meu neto. Estou velho, mas não sou cego. Da última vez que você falou dela, seus olhos brilhavam como faróis." Ela disse sim. Claro que disse. Ela seria louca se não dissesse. "O senhor vai vir ao casamento?"
Não perderia por nada neste mundo. E Tiago? Sim? Sua bisavó Helena ficaria orgulhosa de saber que o anel dela encontrou o dedo certo. Eu também acho, vovô. Quando desligou, Tiago ficou um tempo olhando para o mar. Em algum lugar do outro lado da cidade, Luísa provavelmente estava fazendo a mesma coisa, olhando para o oceano e pensando no futuro que construiriam juntos. 3 meses para o casamento. 3 meses para planejar a celebração de um amor que havia superado todas as expectativas, todas as dificuldades, todos os preconceitos. 3 meses para se preparar para o resto de suas vidas juntos. E enquanto o Rio de Janeiro dormia ao redor deles, 2 corações batiam no mesmo ritmo acelerado. O ritmo da felicidade pura, da certeza absoluta, do amor que havia encontrado seu porto seguro e estava pronto para navegar em qualquer mar, enfrentar qualquer tempestade, explorar qualquer horizonte. Porque quando 2 pessoas se escolhem verdadeiramente, não há força no mundo capaz de separá-las. E Tiago e Luísa haviam se escolhido da forma mais completa possível. Agora era só viver felizes para sempre. 3 meses se passaram como um sonho. 3 meses de preparativos, expectativa e uma felicidade que parecia crescer a cada dia. Na manhã do casamento, Luísa acordou em seu antigo quarto em Copacabana, cercada por todas as mulheres importantes de sua vida, Conceição, Helena e suas amigas mais próximas. O apartamento estava transformado. Flores brancas enfeitavam cada canto, e o aroma de café fresco misturava-se com o perfume delicado das orquídeas que Helena havia enviado. Era uma manhã de sábado perfeita no Rio. Céu azul sem nuvens, brisa suave vinda do mar, e aquela luz dourada que só a cidade maravilhosa sabia criar. Como você está se sentindo, filha? Perguntou Conceição, ajustando o véu de Luísa pela 5ª vez. Tranquila, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma. Muito tranquila. E era verdade. Apesar de toda a expectativa, ela se sentia em perfeita paz. Talvez fosse a certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa, ou talvez fosse simplesmente a sensação de que tudo estava exatamente como deveria ser. Helena se aproximou com uma pequena caixa de joias. Luísa, tenho algo para você. Dona Helena, o anel já é mais que suficiente. Não é um presente. É uma tradição. Helena abriu a caixa, revelando um colar de pérolas delicado e elegante. Este colar pertenceu a todas as noivas da família Cavalcante nos últimos 100 anos. Gostaria de usá-lo hoje? Luísa tocou as pérolas com reverência. Seria uma honra. Quando Helena colocou o colar ao redor de seu pescoço, Luísa sentiu como se estivesse sendo oficialmente aceita em uma linhagem de mulheres fortes e apaixonadas. Agora você está completa, disse Helena, os olhos brilhando com emoção. Algo emprestado, algo velho, algo novo e algo azul. O que é azul? Perguntou Paula, e a melhor amiga de Luísa, que estava ajudando com os preparativos. Conceição sorriu misteriosamente e abriu uma pequena sacola. Isto. Era uma gargantilha fina de safiras, delicada e discreta. Era da sua avó paterna, explicou Conceição. Guardei todos esses anos esperando o dia certo. Mãe. Luísa se emocionou. Você nunca me contou sobre isso. Algumas surpresas valem a pena guardar. O vestido era uma obra-prima. Conceição havia trabalhado nele por 2 meses, criando algo que era ao mesmo tempo clássico e único. Seda italiana, corte sereia que realçava perfeitamente a silhueta de Luísa, bordados delicados à mão que contavam uma história visual de ondas e conchas. Uma homenagem ao mar que havia sido testemunha de tantos momentos importantes do casal. Mãe, está perfeito, sussurrou Luísa, olhando-se no espelho pela primeira vez completamente vestida. Você que está perfeita, respondeu Conceição, lutando contra as lágrimas. Do outro lado da cidade, na Barra da Tijuca, Tiago estava passando pelos últimos preparativos em sua cobertura. Seu padrinho, Ricardo, o noivo do casamento onde tudo começou, estava ajudando com a gravata borboleta. Nervoso?
perguntou Ricardo. Ansioso, corrigiu Tiago. Não consigo esperar para vê-la. E para casar com ela. Isso também. O terno havia sido feito sob medida em uma alfaiataria tradicional de Ipanema. Azul marinho escuro, quase preto, com detalhes sutis que conversavam com o bordado do vestido de Luísa, uma coordenação que Helena e Conceição haviam planejado secretamente. Seu avô chegou? Perguntou Ricardo. Ontem à noite. Está no hotel em Copacabana, provavelmente contando histórias antigas para quem quiser ouvir. O avô de Tiago, Manuel Cavalcante, de 82 anos, havia viajado de Búzios especialmente para o casamento. Era um homem do mar, como todos os Cavalcante, e havia insistido em dar uma bênção especial aos noivos. Tiago? Helena apareceu na porta, elegante em um vestido azul cobalto. Está pronto? Mais que pronto. Então vamos, sua noiva está esperando. A mansão em Santa Teresa havia sido transformada em um cenário de conto de fadas tropical. Flores brancas e verdes criavam um corredor natural do portão até o altar improvisado no jardim. Lanternas japonesas pendiam das árvores centenárias e pétalas de rosa branca marcavam o caminho que Luísa percorreria. A vista da Baía de Guanabara servia como pano de fundo natural, com o pão de açúcar majestoso ao longe. Lembrança constante do local onde haviam se noivado. Os convidados foram chegando gradualmente. Não era uma multidão. Tiago e Luísa haviam optado por uma celebração íntima com família e amigos próximos, funcionários dos estaleiros que se tornaram família, artistas do círculo de Luísa, vizinhos de Copacabana que a haviam visto crescer, e a elite carioca que finalmente havia aceito que o amor verdadeiro não pedia pedigree. Marina, a designer naval que havia se tornado amiga de Luísa, estava responsável pela coordenação dos detalhes. Tudo perfeito, informou a Helena e Conceição, que haviam se tornado uma dupla inseparável na organização. A música? Perguntou Conceição. O quarteto está pronto. Começam com Águas de Março quando ela aparecer, seguem com Corcovado durante a entrada e terminarão com aquela música que vocês escolheram para os votos. Perfeito, concordou Helena. Às 5 da tarde, com o sol começando sua descida em direção ao mar, os convidados se acomodaram nas cadeiras brancas dispostas em semicírculo no jardim. Tiago, Ricardo e o celebrante, um amigo da família que se tornara juiz, posicionaram-se no altar decorado com orquídeas brancas. O quarteto de cordas começou a tocar e um murmúrio de expectativa percorreu os convidados. Primeiramente, apareceram as madrinhas, Paula e 2 amigas de faculdade de Luísa, seguidas por Helena, radiante e emocionada. Então, a música mudou para Corcovado e todos se levantaram. Luísa apareceu no topo da escadaria da mansão e o mundo pareceu pausar. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido capturava a luz do fim de tarde, transformando-a em uma visão etérea. O véu esvoaçava suavemente na brisa e em sua face havia um sorriso sereno que irradiava felicidade pura. Ao seu lado, Conceição estava elegante em um vestido rosa antigo, sorrindo através das lágrimas de alegria. Tiago, ao vê-la, sentiu o mundo desaparecer ao redor. Não havia mais convidados, não havia mais música, não havia mais nada além daquela mulher caminhando em sua direção para se tornar sua esposa. Meu Deus, murmurou Ricardo, olha a cara dele. Tiago estava claramente emocionado, mas também radiante. Era a expressão de um homem que havia encontrado sua outra metade e estava prestes a passar o resto da vida com ela. Luísa desceu os degraus lentamente, saboreando cada momento. Seus olhos não saíam de Tiago, que estava lindo de smoking, o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento marinho, e aquele sorriso que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. Quando chegou ao altar, Conceição beijou sua testa e colocou sua mão na de Tiago. Cuide bem dela, sussurrou para ele. Com minha vida, prometeu Tiago. O celebrante Dr. Antônio, amigo de longa data da família Cavalcante, começou a cerimônia com palavras que ecoaram pelo jardim silencioso.
Estamos aqui hoje para celebrar algo raro e precioso, o amor verdadeiro. Tiago e Luísa nos ensinaram, ao longo desta jornada, que o amor não conhece fronteiras sociais, não se importa com diferenças econômicas e floresce quando duas almas se reconhecem. Ele continuou com uma reflexão sobre a jornada do casal, mencionando os desafios que enfrentaram e como emergiram mais fortes. Agora, os noivos prepararam votos pessoais para compartilhar conosco. Tiago foi o primeiro. Retirou um papel do bolso, mas depois o guardou, decidindo falar do coração. Luísa, começou sua voz carregada de emoção. Há exatamente 1 ano, você estava sentada sozinha na mesa 15, sem imaginar que mudaria minha vida para sempre. Murmúrios de ó ecoaram entre os convidados. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é escolher o amor apesar do medo. Me ensinou que a autenticidade vale mais que aprovação, que simplicidade é mais elegante que ostentação, e que um coração genuíno é o tesouro mais raro que alguém pode encontrar. Luísa já estava chorando, lutando para não borrar a maquiagem. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, celebrar todas as suas vitórias e estar ao seu lado em todas as tempestades. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. E prometo que, não importa onde a vida nos leve, você sempre terá em mim um porto seguro. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Luísa Maranhão, você é meu presente, minha aventura, minha casa. Te amo hoje, te amarei amanhã, e te amarei para todo o sempre. Agora foi a vez de Luísa. Ela respirou fundo, também guardando suas anotações e falando do coração. Tiago, começou, sua voz tremendo de emoção. Você chegou na minha vida como uma tempestade de verão, inesperada, intensa e impossível de ignorar. Risos suaves ecoaram entre os convidados. Me ensinou que merecia ser amada exatamente como sou. Me deu coragem para sonhar maior, para acreditar em mim mesma, para ocupar espaços que achava que não eram meus. Ela olhou para Conceição, depois para Helena, e voltou os olhos para Tiago. Prometo dividir com você não apenas meus sucessos, mas também minhas inseguranças. Prometo te apoiar nos momentos de pressão, te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te definir e te amar, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Sua voz ficou mais firme. Prometo que nossa casa será sempre um lugar de honestidade, de risadas, de arte pendurada nas paredes e música tocando no domingo de manhã. E prometo que não importa quantos anos passem, sempre olharei para você como olhei naquela primeira dança, como se você fosse o milagre que mudou tudo. Ela sorriu através das lágrimas. Tiago Cavalcante, você é meu melhor amigo, meu grande amor, minha escolha todos os dias. Te amo infinitamente. Não havia um olho seco no jardim. Mesmo o avô Manuel, conhecido por sua dureza, estava discretamente enxugando os olhos. A troca de alianças foi feita em silêncio reverente. As alianças eram simples, ouro branco com os nomes gravados no interior e uma pequena âncora gravada no lado externo, simbolizando que se ancorariam um no outro para sempre. Pelos poderes que me foram conferidos pelo Estado do Rio de Janeiro, disse Dr. Antônio solenemente, eu os declaro marido e mulher. Uma pausa dramática. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, apaixonado, e acompanhado por aplausos entusiasmados, gritos de alegria, e o som do quarteto tocando Garota de Ipanema, em versão instrumental. Quando se separaram, Tiago e Luísa estavam radiantes, oficialmente começando suas vidas como senhor e senhora Cavalcante. A festa que se seguiu foi uma celebração perfeita da união de dois mundos. Mesas espalhadas pelo jardim acomodavam uma mistura fascinante de convidados. Pescadores de Copacabana conversando com empresários da Barra, artistas de Santa Teresa trocando ideias com engenheiros navais, vizinhos de Conceição rindo com sócios dos estaleiros. O jantar foi uma fusão da culinária carioca. Moqueca capixaba, bobo de camarão, picanha grelhada e uma mesa de doces que incluía brigadeiros gourmet, quindim,
e um bolo de 3 andares decorado com ondas de açúcar que imitavam o mar. Durante o jantar, foram feitos discursos emocionantes. Conceição foi a primeira a falar. Minha filha sempre teve um coração grande, mas Tiago ensinou esse coração a voar. Obrigada, filho, por fazer minha menina tão feliz. Helena seguiu. Luísa, você trouxe luz para a vida do meu filho e me ensinou que uma família não se define por tradições, mas por amor. O avô Manuel foi o mais surpreendente. Em 82 anos, vi muitos casamentos. Mas raramente vi 2 jovens se olharem como vocês se olham. É como se vocês tivessem encontrado suas outras metades. Ricardo, como padrinho, fez o brinde final. Tiago e Luísa, que vocês naveguem sempre juntos, em águas calmas e tempestuosas, e que o amor de vocês seja farol para todos nós. A primeira dança foi mágica. Enquanto o quarteto tocava Corcovado, a música que haviam dançado pela primeira vez, Tiago e Luísa se moviam como se fossem uma pessoa só. O jardim se iluminou com lanternas, a Baía de Guanabara brilhava com as luzes da cidade, e tudo estava perfeito. Como você está se sentindo, senhora Cavalcante? Sussurrou Tiago enquanto dançavam. Como se finalmente estivesse em casa, respondeu ela. E onde é casa? Onde você estiver. Outros casais se juntaram à dança. Conceição dançou com o avô Manuel, Helena com Ricardo, e gradualmente todos os convidados estavam se movendo ao som da música brasileira que fluía pelo ar noturno. A festa se estendeu até tarde com música, dança, histórias e muito riso. Por volta das 2 da manhã, quando os últimos convidados foram embora, Tiago e Luísa se encontraram sozinhos no jardim, ainda vestidos de noiva e noivo, observando o Rio de Janeiro que se estendia embaixo deles. Conseguimos, disse Luísa, encostando a cabeça no ombro dele. O que conseguimos? Tudo. Superamos as diferenças, conquistamos as famílias, enfrentamos a pressão social e nos casamos. E agora? Agora vivemos felizes para sempre. É tão simples assim? Com você, tudo é simples. Eles se beijaram mais uma vez, marido e mulher, enquanto o Cristo Redentor os observava benevolente e o mar sussurrava promessas de aventuras futuras. Epílogo, 1 ano depois. O ateliê em Santa Teresa estava em plena efervescência. Luísa, agora conhecida como uma das jovens artistas mais promissoras do Rio, estava preparando sua 3ª exposição individual. As paredes estavam cobertas com pinturas que contavam a história de um ano de casamento, retratos de Tiago trabalhando nos estaleiros, paisagens da Barra e Copacabana, cenas íntimas de sua vida a 2. Tiago entrou carregando 2 xícaras de café e um sorriso que ainda a fazia derreter. Como vai o trabalho? Perguntou beijando seu pescoço. Quase pronto. Você aprova? Ele olhou ao redor, admirando não apenas as pinturas, mas a mulher que as havia criado. Aprovo tudo que vem de você. Mesmo quando estou irritada porque você deixou meias espalhadas pelo quarto? Especialmente então. Eles haviam se mudado para um apartamento em Leblon, um meio-termo perfeito entre Copacabana e a Barra, com vista para o mar e espaço suficiente para o ateliê de Luísa em casa também. A vida casada havia sido tudo o que esperavam e mais. Pequenas rotinas que se tornaram rituais sagrados. Café da manhã na varanda vendo o mar, caminhadas na praia ao entardecer, jantares preparados juntos enquanto discutiam os eventos do dia. Os estaleiros prosperavam sob a liderança de Tiago, que havia implementado novos projetos sustentáveis e iniciativas sociais, influenciado pela consciência social de Luísa. A empresa agora oferecia cursos técnicos gratuitos para jovens de comunidades carentes. Tenho uma notícia, disse Luísa, suspendendo o pincel no ar. Boa ou ruim? Depende de como você receber. Agora fiquei curioso. Luísa se virou para ele, os olhos brilhando com uma felicidade especial. Clarice ligou hoje. Querem levar minha exposição para São Paulo e depois para Brasília. Luísa! Tiago a ergueu do chão, girando-a no ateliê. É incrível! Estou tão orgulhoso! Você não se importa que eu vou ter que viajar? Me importo que você vá, mas fico feliz que você esteja voando.
E eu tenho outra notícia. Melhor ainda? Diferente. Ela respirou fundo. Estou grávida. Tiago pausou completamente, processando a informação. Grávida? De 6 semanas. Nós vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê. O sorriso que se abriu no rosto de Tiago poderia iluminar toda Santa Teresa. Ele a beijou com uma paixão que misturava amor, alegria e uma felicidade tão pura que fez Luísa chorar de emoção. Um bebê, repetiu ele maravilhado. Nosso bebê. Nosso bebê, confirmou ela. Eles ficaram ali abraçados, no ateliê cheio de arte e luz, planejando um futuro que seria ainda mais bonito, porque seria compartilhado em 3. Conceição seria a avó, Helena seria a avó, o avô Manuel seria bisavô. Uma nova geração de Cavalcante cresceria conhecendo 2 famílias, 2 mundos, unidos pelo amor mais forte que qualquer diferença. E enquanto o sol se punha sobre Santa Teresa, pintando o céu de rosa e dourado como em uma das telas de Luísa, eles souberam com certeza absoluta que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que não apenas sobrevivera a todas as tempestades, mas havia florescido por causa delas, porque no final não importava se você veio da mesa 15 ou da mesa principal. O que importava era encontrar alguém que te fizesse querer ser a melhor versão de si mesmo, e ter coragem de escolher esse amor todos os dias. E Tiago e Luísa haviam escolhido. Para sempre. Obrigado por acompanhar nossa história até aqui. Se essa jornada de amor tocou seu coração, deixe um comentário contando o que mais te emocionou. E se você acredita no poder do amor verdadeiro como Tiago e Luísa, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram a magia de encontrar sua alma gêmea. Até a próxima história. Família linda.